Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre ficção científica com vocês. Eu trouxe alguns livros aqui para apresentar para vocês sobre ficção científica, como sendo também, gente, uma boa porta de entrada para quem quer começar a ler, mas acha cansativo, acha chato, não se acha capaz de começar um livro e terminar. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como isso tudo começou. A ficção científica foi o início de tudo isso e eu quero mostrar para vocês alguns livros que é um caminho sem volta. Se você começar por qualquer um deles, com certeza você não vai mais parar de ler. E o primeiro deles que eu trouxe para mostrar para vocês é Os Últimos Dias de Krypton, do Kevin J. Anderson. Gente, não é sobre o Superman. Essa história é anterior ao Superman. Tudo vai se passar em Krypton, mas é a história dos pais do Superman, a família do Superman. Imagina algo assim incrível de você que é fã do Clark Kent, saber de onde ele veio, a origem de tudo, de você ver o amor que a mãe dele tinha por ele e como tudo foi planejado às pressas para enviá-lo para a Terra na tentativa de salvá-lo. E, gente, foi com esse livro aqui que tudo isso se iniciou. Não é por acaso que eu estou mostrando ele primeiro para vocês, mas depois de encontrar na internet uma palestra brilhante do professor Pierluigi Piazzi, durante esse vídeo eu vou falar bastante dele, onde ele nos ensina que a leitura, ela é o caminho da inteligência. Então, depois de assistir diversas palestras dele, eu comecei pelos Últimos Dias de Krypton, onde eu conheci o Jor-El, a Lara-El, o Zor-El, que é o tio do Clark Kent, conheci seu avô, conheci toda a família, conheci onde eles moravam, suas profissões, as invenções de Jor-El. Mas uma das coisas mais lindas desse livro são os agradecimentos do autor, que ele diz que não é fácil destruir um planeta. E todas as emoções que esse livro desperta, eu te digo com a maior sinceridade, também não é fácil ver um planeta sendo destruído, principalmente Krypton. E logo na sequência, quando eu comecei a comprar os livros, de fato eu não parei mais. Os primeiros livros que eu comprei foi com o pé direito, é claro, que foi a trilogia da Fundação de Isaac Asimov. Não sei se vocês sabem, mas a trilogia da Fundação ganhou o prêmio de melhor ficção científica de todos os tempos. E ela vai começar com a Fundação. Vai aparecer aqui o Hari Seldon, que ele, através da psicohistória, da psicociência, ele vai fazer previsões e vai alertar as pessoas sobre uma catástrofe que virá, e ele propõe lá aos líderes que se reúnam e façam uma grande enciclopédia, uma enciclopédia galáctica, e aqui os humanos eles já colonizaram o espaço, o sistema solar. Eles vivem em um planeta chamado Trantor, um planeta gigantesco, a população muito, muito maior do que a da Terra atualmente. Eu não me lembro quantos habitantes teriam em Trantor, mas era bastante. Ele vai fazer inimigos, ele vai ser mandado para um planeta nos confins da galáxia, que se chama Terminus, e lá ele vai estabelecer a fundação. Então, depois desse primeiro livro, vai passar por várias gerações. Hari Seldon vai morrer, mas ele vai deixar em uma espécie de hologramas, mensagens que tinham datas para ser abertas. E a próxima história que vai entrar aqui é a Fundação Império, onde aqui vai aparecer algo que não estava nos planos de Hari Seldon. Alguém que tem a capacidade de mexer com as emoções das pessoas, alguém que tem controle mental sobre as pessoas. Inclusive, ele só consegue fazer fundação e império porque ele consegue manipular mentalmente generais, exércitos e tudo para que fiquem e sirvam a ele. E ele vai passar
o livro inteiro procurando a segunda fundação, que estava no extremo oposto da galáxia. Estava no oposto e a segunda fundação estava no extremo oposto da galáxia, que é onde vai entrar o terceiro livro, a segunda fundação. E quem vai entrar aqui na segunda fundação são pessoas que também têm o domínio da mente. Existiam armas que eram capazes de detectar as pessoas que tinham esse poder de dominar a mente dos outros. E aqui, o maior enigma de todos, que eu passei a trilogia inteira para sacar, assim, para ver, e também não descobri por mim, eu só descobri no final do livro, que é o que você também vai precisar ler para descobrir. Gente, onde é que ficava a segunda fundação? No extremo oposto da galáxia. Só que, qual é a forma de uma galáxia? É uma espiral. Então, qual é o extremo oposto de uma espiral? Pensem aí um pouquinho. E também, gente, outro autor de peso na ficção científica são os dois que mais me encantam, Isaac Asimov e Arthur Clarke. Gente, foi o primeiro autor que eu ouvi o meu amado professor Pierluigi indicar. Pelo livro As Areias de Marte, eu vou deixar aqui a fotinha para vocês verem. É um livro que você não encontra de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não tenho vergonha de dizer que baixei esse livro da internet de forma assim pirata, porque não encontrei e ainda foi no português de Portugal. E é uma coisa que parece assim que foi só jogada no Google Tradutor, tá cheio de erros e tudo, mas eu precisava ler esse livro, porque o professor Pierre conta que quando conheceu Arthur Clarke na sua infância por esse livro, era uma viagem para Marte, a coleção desses livros era a coleção Urânia, que tinha na banca de revista, então aquilo ali, para mim, que gerou o mesmo encantamento que gerou no professor. E eu fui atrás e li, assim, passando por cima dos erros grotescos, e para mim que eu senti a mesma emoção. Depois eu vou reler também esse livro para conversar com vocês sobre ele. E do Arthur Clarke também aqui eu tenho Poeira Lunar, que é uma aventura divertidíssima na Lua, que os humanos já haviam colonizado a Lua, inclusive a Lua tinha vários pontos turísticos. E tudo isso vai se passar num passeio desses turistas, como se fosse uma viagem de bondinho, por exemplo. Aqui no Ceará nós temos a Serra de Ubajara, que se você quiser você pode passear de bondinho e tudo. E aqui, no caso da Lua, o bondinho eram pulgas de areia que andavam nos mares da Lua. E esses mares, eles tinham uma particularidade, porque essa areia, ela se comportava, era um fluido não newtoniano, vou falar bonito aqui para vocês, que era como se fosse, gente, uma solução de maisena, que quando você bate com muita força, ela enrijece, mas se você colocar a mão lentamente, ela afunda. Então, os mares de areia da Lua, eles funcionavam dessa maneira. E aqui, um desses passeios vai dar errado, a pulga de areia vai ficar presa dentro de um desses mares, e a história toda é como é que essas pessoas vão conseguir sair dessa encrenca. É um livro angustiante, mas ele é incrível, incrível, incrível. Você participa de tudo isso, você vai ter personagens aqui que você vai criar um ranço terrível, vai ter outros que você vai amar, vai conhecer o capitão da embarcação e vai acompanhar toda a engenharia por trás de todo esse resgate. Então, gente, esse foi o início de tudo para mim. Esses 3 autores aqui de peso, o Kevin J. Anderson, Isaac Asimov, gente, Isaac Asimov eu acredito que nunca vai faltar na minha lista dos favoritos. Aqui é a trilogia da Fundação, depois a editora Aleph lançou, pouco tempo depois que eu comprei esse box, lançou uma nova tiragem com outras capas, assim, bonitas também, mas não tem problema, porque eu tenho a clássica, sem problema nenhum. E Arthur Clarke, que também é uma das minhas prioridades, ler todos os livros dessas duas pessoas, Isaac Asimov e Arthur Clarke. Cada livro é uma viagem mais incrível que a outra. Eu não tenho ele aqui em casa, mas de Arthur Clarke eu também li
O Fim da Infância, que, gente, é sensacional. É uma história onde um homem consegue viajar à velocidade da luz, ele vai para outro planeta habitado e quando ele volta ele não encontra mais nada da forma como ele deixou. Praticamente tudo que ele conhecia já tinha deixado de existir. A gente sabe que viajar à velocidade da luz, quando você viaja a essa velocidade, o tempo tende a desacelerar. Mas quem fica, o tempo passa normalmente. Então, se você passou 30 mil anos viajando e para você parecer um ano, é que já passou todo esse tempo. Então, você não encontraria mais ninguém aqui para te dar um abraço. E tudo isso eu devo ao professor Pierluigi Piazzi, que é quem plantou tudo isso em mim. Até aqui, gente, no meu rascunho de leitura, que pro caderno oficial eu só passo depois que tá tudo ok aqui, né? Vai que eu desista do livro, coisas raríssimas de acontecer, mas já aconteceu. E aqui vocês podem ver que aqui em cima das minhas marcações literárias tem aqui uma frase do meu amado professor Pierre, que só sobe a escada da inteligência quem ler muito, e só lê muito quem ler por prazer. Esse foi o conselho mais sábio que eu já recebi de alguém. Infelizmente, o professor Pierluigi já faleceu, mas para quem não sabe, ele é o fundador da Aleph. Então, a importância desse homem na minha vida, e acredito que na vida de muita gente, ele foi um professor famoso e ele tem essa coleçãozinha aqui de livros que é Aprendendo a Inteligência. Ele te ensina a ser inteligente. Inteligência se aprende. E ele afirma, a quantidade de coisas que você pode aprender, ela é infinita. Mas o que você pode aprender é limitado durante o dia. Aqui em casa, eu só vou ter do professor Pierre esse livro aqui, Inteligência em Concursos. Eu comprei ele na época que eu estava estudando para o vestibular. São questões assim de raciocínio, a questão das curvas do aprendizado, em quanto tempo que você aprendeu, começou a decair no seu cérebro, como é que você faz para essa informação se consolidar. Então isso aqui é um tesouro, gente. Que se mais pessoas ouvissem o que esse professor tem a dizer, muitas outras vidas seriam transformadas, como a minha foi. Eu sempre serei grata ao professor Pierluigi. Então, gente, se você tem vontade de se tornar um leitor, de começar a ler e não sabe por onde, eu recomendo fortemente a ficção científica. São coisas que você não tem a imagem pronta, nada assim, os filmes adaptados que tem, por exemplo, Guerra nas Estrelas é um exemplo, mas ali você só tem o trabalho de assistir. Quando você lê tudo isso e o seu cérebro, ele tem que trabalhar um pouquinho para imaginar aquilo tudo que está acontecendo, toda aquela cena, você cria as suas próprias cenas, as suas próprias imagens e, consequentemente, se torna mais inteligente. Quanto mais áreas do seu cérebro você acender, mais redes neurais você forma e, consequentemente, a rede de inteligência se consolida e aumenta. Esse aqui, gente, é o melhor remédio contra o Alzheimer. Valorize suas curvas, trabalhe o seu cérebro e a leitura é o melhor caminho. Então, gente, aproveitem a ficção científica como uma boa porta de entrada, mas começa, é igual aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Um minuto. O Conde de Monte Cristo, gente, tá todo no plástico para vocês verem o ciúme da pessoa. O Conde de Monte Cristo. Eu sou apaixonada pelo Conde de Monte Cristo. Eu tinha muita vontade de ler. No dia que eu consegui o meu livrinho, eu li 1.600 páginas do Conde de Monte Cristo em 28 dias. Quando você se envolve, é muito rápido. Pode ser assim, pode ser 3 vezes maior do que esse. Mas quem deseja começar, comece por esses, ou pelos autores que eu apresentei aqui, ou simplesmente pela ficção científica, gente. Eu tenho certeza que vocês vão acertar o caminho de leitura. E como o professor Pierluigi fala, não existe livro ruim, você apenas não encontrou o seu livro. Se você começou um livro e tá chato, para! Ele fala até que livro é que nem namorada, se tá chata, troca. Então começa pelo que você gosta.
Quando você começar e se habituar, aí você lê qualquer coisa. E aí, como o professor Pierluigi fala, graças a Deus está salvo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi muito prazeroso para mim poder falar sobre esses livros para vocês, onde tudo começou. Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu peço que curta, que comente, que se inscreva no canal. Um beijo grande, até a próxima semana e até os próximos vídeos.